Fala pessoal, tudo bem? Vamos iniciar esse projeto maravilhoso. Você que me acompanha nas redes sociais sabe, né? Nós já estamos há um certo tempo fazendo comida e batendo papo. Só que agora o projeto ficou sério. A coisa agora está saindo do forno. E o Saindo do Forno é um projeto que nasce para falar do dia a dia, bater papo, dar dica e cozinhar ao mesmo tempo. Porque quem não gosta de uma boa comida? E eu estou aprendendo a cozinhar e eu quero deixar com você justamente essa dica. Vamos comer, conversar e aprender muita coisa junto? E hoje, como o projeto está nascendo de uma forma muito mais séria, eu vou utilizar essa oportunidade justamente para quê? Para falar um pouco da minha história, contar para vocês como que eu cheguei até aqui e principalmente incentivar você que é do direito, você que sonha em ser advogado, você que sonha em começar uma carreira, quais foram os passos que eu tomei para chegar justamente aqui e conseguir fazer o caminho e a trilha que hoje eu estou. E com isso a gente vai cozinhando. E hoje a receita, óbvio, né? Eu falei aqui com a produção que tinha que ser uma receita rápida e fácil. Por quê? Justamente eu precisava de mais tempo para conversar com você enquanto eu ia preparando. É um macarrão à bolonhesa, mas do jeitinho que eu faço, que eu tenho certeza que todos que irão provar. E se você fizer em casa, vai ser sucesso. E vou contando enquanto eu vou fazendo aqui para vocês os ingredientes. Eu separei algumas coisas já tá tudo meio que separado para que a gente possa fazer. Eu separei uma cebola, separei também um dente de alho. Eu não gosto muito de alho para não ficar muito carregado. 1 quilo de patinho moído. Aqui nós temos também, eu vou trazer para cá que acho que fica mais fácil, né, para que você possa ver. O molho, né, de tomate, eu já comprei o pronto, claro, mas dá para você fazer em casa, dá para você moer lá e fazer bater. E o macarrão espaguete número 8, que é a numeração que eu gosto. Tem um pessoal que gosta um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais fino, mas 8 é o suficiente porque atinge todo mundo, tá no meio caminho de tudo e todo mundo vai fazer. E eu vou explicando para vocês aqui enquanto eu vou preparando os ingredientes. Hoje eu separei aqui, para que a gente pudesse fazer, uma panela, só para poder explicar para vocês. Para fazer o molho, eu peguei essa panela maior porque hoje aqui a banca tá grande, a produção tá grande, tá todo mundo aqui com fome e vai todo mundo ter que devorar esse macarrão hoje, né? Fácil, rápido, dá para fazer correndo em casa e você com certeza vai conseguir cozinhar e fazer a galera matar a fome. Mas vamos lá, vamos começar? Vamos parar de conversar um pouco, eu vou contar um pouco a minha história. A minha família, meu pai é nordestino, meu pai veio da Bahia com 17 anos para cá e meu pai pegou. Eu não vou fazer a cebola inteira, porque na verdade não precisa, tá, gente? É só pra gente poder cozinhar aqui e cortar um pedacinho. Meu pai veio da Bahia com 17 anos, de Juazeiro da Bahia. Meu pai não tinha o ensino fundamental completo. Veio pra cá para trabalhar como ajudante em oficinas de funilaria e pintura. E aí meu pai começou então a carreira trabalhando justamente nisso aos 17 anos aqui. Quando chegou em São Paulo, meu pai teve um relacionamento inicial com uma outra mulher. Teve uma filha, que é a minha irmã mais velha. E depois acabou separando e conheceu minha mãe. Então, minha mãe também, moradora aqui de comunidade em Santo André, uma família com mais de 5 irmãs, uma família com muita dificuldade financeira. E, que eu falo, 2 pobres que se juntou e eu tô pagando esse pecado até hoje. E aí meu pai e minha mãe se juntaram, casaram, e meu pai então começou a vida como dono de oficina de funilaria e pintura em São Paulo. E aí começou todo o trajeto da minha família. Minha mãe, que trabalhava em frigorífico, trabalhava em abatedouro de frango, aqui em São Paulo, junto com as minhas tias. E morava só com a minha avó, porque o meu avô já tinha falecido, minha mãe tinha 9 anos. E aí toda essa dificuldade, muita dificuldade, a gente acabou, eu nasci, depois de algum tempo a gente foi embora para a Bahia de novo, voltamos a morar lá onde meu pai nasceu. Morando na Bahia, a gente ficou lá um certo tempo, meu irmão nasceu, o Rafael, que é meu irmão do meio, e depois voltamos para São Paulo. A gente é praticamente um nômade. Por quê? Porque muita dificuldade, meu pai tentando acertar na vida e fazer por onde as coisas acontecerem. Quando meu pai voltou para São Paulo, ele montou uma oficina dentro de uma garagem. E aí ficou essa dificuldade para poder que fizesse as coisas, muito trabalho.
muita dificuldade com a família toda, uma família grande para sustentar. Agora eu vou fazer o alho aqui para que vocês possam ver. E aí meu pai, com muita dificuldade, com muita situação para fazer, com muita família para cuidar, decidiu que também iria começar a construir aqui em São Paulo. Começou com casas de aluguel. Então todo o dinheiro que ele conseguia na oficina, ele juntava para poder bancar, né, a família toda, que era uma família grande, para comer e sustentar. E depois, o resto que sobrava, ele tentava comprar terreno pequenininho aqui na cidade, terreno em comunidade, para começar a construir casas de aluguel. E assim começou, então, que meu pai migrou da oficina para indo para a construção civil. E aí todos nós ajudávamos. Só que assim, minha família nunca teve ninguém que saiu do ensino médio. Como eu disse, meu pai tinha até a 4ª série, meu pai mal sabe ler, lê com muita dificuldade. A minha mãe também tinha parado de estudos muito nova. Ele sempre exigiu que a gente estudasse. Ia à escola pública a vida toda e eu consegui terminar o ensino médio. Então fui o primeiro da família que saiu do colegial, que na época era o 3º colegial que a gente fazia. Quando eu saí do colegial, estava no último ano da escola, eu não tinha noção do que eu ia fazer. Porque o que acontece? Quando a gente sai de uma família muito humilde, que ninguém sabe o que é uma faculdade, nunca nem sequer entrou na faculdade, aí eu não sabia nem como funcionava para fazer um vestibular, não sabia como funcionava para entrar num curso, não sabia como é que funcionava para pagamento. E pior, não sabia nem como ia pagar a faculdade de fato, porque eu não tinha condições de fato de pagar a faculdade na época. E aí os colegas de sala, que já tinham familiares, que já tinham feito uma faculdade, feito um curso, começaram a me levar. Ah, vamos ver o curso de enfermagem, vamos ver um curso aqui de auxiliar de enfermagem, vamos ver o curso de engenharia. E aí eu comecei então a frequentar o que as faculdades ofereciam, com aquelas aulas grátis, para que você conhecesse a faculdade de fato, né? E aí eu comecei a fazer o quê? Comecei a ir com esses colegas. Aí eu fui no primeiro curso de enfermagem. Primeira aula que eu tive lá, né, a vista que a gente teve no curso de enfermagem, eu vi um monte de gente tudo sanguentada. Falei, putz, não é pra mim isso aqui, aquele monte de gente cheia de sangue. Quase desmaiei, passei mal na hora. Falei, não é pra mim. E depois fui na questão lá do pessoal da engenharia, acabei passando na sala de engenharia. E aí fiquei sabendo que tinha matemática aplicada, que tinha que fazer a questão da matemática. E eu sou tão ruim em matemática, se eu fizer uma conta 3 vezes, vão sair 3 resultados diferentes e os 3 errados. Então também não é engenharia para mim. E eu sempre gostei de falar. Na época da escola, quem apresentava os trabalhos sempre era eu que apresentava. Falava com as pessoas, conversava. Então eu percebi que lá no curso de Direito, talvez a fala seria algo que poderia realmente chamar atenção. E aí eu peguei e falei, vou fazer o vestibular para Direito. Fui lá, prestei o vestibular para Direito e iniciei, então, as tentativas para fazer o curso de Direito. Olha que interessante, sem saber o que era ser advogado, sem saber o que era uma carreira, sem saber como é que isso ia começar, como ia terminar, e pior, não tinha certeza como é que eu ia pagar a faculdade, porque eu sabia que ia fazer vestibular e depois pagar. Eu não sabia como é que eu ia pagar aquilo. E, mesmo assim, cara e coragem, falei, vamos lá, vamos fazer. Eu vou separar aqui para colocar, até já vou cortar aqui, colocar o alho agora separado, nesse outro recipiente, para que eu possa já fazer a mistura para colocar pra gente lá. Depois eu vou mostrar para vocês, e óbvio, eu vou fazendo tudo do meu jeito, porque eu não sou cozinheiro, então não vai ficar desse jeito mesmo, tá? E aí vocês vão entendendo que é bom, porque se você também não cozinha tão bem quanto eu, você vai entender que dá para fazer de qualquer jeito e ficar bom do mesmo jeito. Então tá aqui o alho e a cebola, que são os únicos dois que eu vou temperar para fazer a carne depois, aqui quando fazer o molho à bolonhesa, tá? Já vou colocar água na panela para começar a esquentar, para a gente ir conversando enquanto esquenta a água, para a gente poder fazer o macarrão, tá? E aí eu peguei uma panela bem grande. Ontem comprei exclusivamente essa panela hoje para o nosso programa, uma panelona grande para fazer aqui pra gente. Eu vou enchê-la até a metade, porque como eu vou fazer um pacote inteiro de macarrão, é interessante que a gente faça até a metade, tá? Então vou fazendo aqui e vou enchendo pra gente colocar. E então eu fui fazer o curso de Direito sem saber. Paguei a matrícula na época, se não me engano, a matrícula R$380. A gente estava com esse dinheiro para pagar. Eu não sabia como eu ia pagar as próximas mensalidades, mas sabia que tinha que fazer, tinha que começar de algum jeito. E eu comecei. Então a gente foi lá e começou a fazer, né, o curso. E aí eu me matriculei e iniciei em Santos. Foi onde eu passei no vestibular. Eu morava na Praia Grande e pegava ônibus então para ir até Santos, que era um lugar que tinha faculdade na região, tá? E eu fui lá para a faculdade, fui fazer. Foi aquele oba-oba maravilhoso. E eu não tinha nem trabalho na época e não tinha sequer como saber que isso ia dar certo ou não. E eu comecei a faculdade de Direito. Deixa eu botar aqui para esquentar já, para a gente colocar. Só para a gente ir colocando, e aí enquanto vai esquentando a água, eu já vou colocando aqui pra gente. Mas fui. Aí já consegui um estágio, fui atrás de estágio, fui atrás de trabalhar e comecei então a pagar a faculdade. Só que eu pagava como? Como que a gente pagava?
Aí eu saí de Santos, você viu como enchia nome, eu já tinha mudado para Grande, voltei para São Paulo, morar em São Bernardo, aqui na região da Pessoa Paulista. E aí consegui emprego em estágios, passei no concurso público de estágio do INSS, e eu ganhava R$ 300. E a faculdade era 380 na época. Então imagina que faltava ainda R$ 80 para pagar, faltava pagar o ônibus. Então o que eu fazia? Eu não pagava a mensalidade no mês. Eu deixava para pagar a mensalidade lá no final. Eu ia juntando o dinheiro. E aí quando faltava, eu fazia o acordo do acordo. E assim eu fui indo, fazendo. O primeiro ano foi, o primeiro semestre foi, o segundo semestre foi, o terceiro semestre foi. E foi indo acumulando dívida com a faculdade. Eu dava o cheque, aí o cheque voltava, eu ia lá, pagava o cheque. Ou seja, foi uma dificuldade enorme para fazer o curso de Direito durante todo esse decorrer da faculdade. Só que tinha uma coisa muito interessante nisso tudo. Eu sempre vi, quando eu entrei na faculdade, que é uma coisa que eu gostava de falar, eu gostava de conversar com as pessoas, eu gostava de brigar, né, por direito das pessoas. Então eu encarei aquilo como sendo a única chance que eu tinha para me formar. Eu não tinha ninguém na minha família que tivesse de fato passado por uma universidade e nenhum dos meus amigos do passado estavam com futuros que eu queria. Porque a maioria das pessoas que eu conhecia que eram mais velhas na escola ou tinham sido presas, ou estavam trabalhando em empregos que não gostavam, e eu via como uma única oportunidade de ter uma vida diferente, de fato, com os estudos. Então eu falei, vou fazer isso aqui de forma séria. E quando eu digo sério para vocês, era assim, sério de verdade, né? Era assim, estudando muito. Eu usava meu horário do almoço para arrebentar e estudar. Então eu ia lá arrebentando, estudando, e aí eu comecei a me destacar muito na faculdade. Por quê? Porque eu me tornei o aluno que mais se destacou dentro do curso. E aí eu fiquei os 5 anos sendo o aluno com maior nota de toda a faculdade. Porque eu me dedicava. Enquanto a galera ia pro barzinho de sexta-feira, eu não ia, eu ficava lá estudando. Enquanto a galera ia pro intervalo, eu não ia pro intervalo. Eu ficava dentro da sala estudando. Por quê? Porque eu tinha que falar que aquilo tinha que ser o divisor de águas da minha vida. E foi. Quando chegou no último ano, e assim, eu devia a faculdade até as tampas, tá? Eu devia tudo da faculdade, não é brincadeira isso. Eu saí devendo 20 mil pra faculdade, pra vocês terem ideia, e eu vou explicar o que aconteceu. Por quê? Porque eu dava cheque, o cheque voltava, eu fazia acordo do acordo, e assim ainda para pagar a faculdade. Mesmo já trabalhando, aí eu já trabalhava em estágios, trabalhava em escritórios, para poder pagar o curso. Só que assim, era muito difícil. E de domingo eu vendia bijuteria na feira. O que eu fazia? Eu ia na 25 de março, comprava bijuteria, e a gente depois ia vender, né? A Tatiana, que hoje é minha esposa, antes que era minha namorada na época, também começou a fazer direito por minha causa. A gente enchia a mochila de bijuteria e ia para a feira vender bijuteria para complementar a renda para pagar a faculdade nesse período. Então a gente ia para a feira, depois eu ia andar na rua, eu ia na rua vender. E era engraçado porque era na época daquela novela O Caminho das Índias, e tinha aquelas pulseironas, lembra? Aqueles correntão, e eu ficava gritando na feira, olha a pulseirinha do Barruan, olha a pulseirinha do Caminho das Índias. E aí o que acontece? Quando você vai para a feira vender, para você vender na feira você tem que ter autorização. E eu não tinha as autorizações para vender na feira. O que eu fazia? Botava a mochila como se fosse o Rapa e ia vendendo. Quando vinha o pessoal da fiscalização, arrumava tudo correndo, botava na mochila e ó, perna para quem te quer. Porque a gente não tinha essa autorização para vender na feira. Então o meu complemento de renda era vender bijuteria. E aí a gente terminou a faculdade, eu devendo tudo, e a faculdade me fez uma proposta interessante. Quando chegou no último semestre, a faculdade precisou que os alunos fizessem o tal do ENAD, que era uma forma de conseguir colocar a faculdade nos parâmetros que tinha de nota para fazer as avaliações. E quem fazia a prova eram os alunos que iniciavam o curso e eram os alunos que estavam terminando. E eu estava no grupo que ia terminar. A faculdade me fez uma proposta. Chegou, me chamou e falou assim, o coordenador, olha, vamos fazer uma proposta com você, você é o melhor aluno da faculdade. Se você for bem no ENAD, a gente vai te dando algumas coisas de acordo com a sua nota, que era a porcentagem de acerto. Se você tirar 50% de acerto no ENAD, a gente vai te dar um iPod, que na época tinha aqueles sonzinhos, como se fosse um pendrivezinho que você escutava a música na época. Se você acertar 70% da prova, a gente vai te dar uma pós-graduação. Se você acertar 80% da prova, eu vou te dar, além da pós-graduação, eu vou te dar uma vaga de professor aqui. Cara, eu saí pensando, eu vou ganhar um emprego. Eu vou sair da faculdade empregado. E aí foi justamente isso que aconteceu. Eu fui fazer o ENAD. Quando eu fui fazer o ENAD, o que aconteceu? Eu me esforcei, eu já tinha que fazer prova de qualquer jeito, e foi na mesma época que eu tinha que entregar o tal do TCC,
Eu tinha a prova da OAB para fazer e teve a prova do ENAD. Na prova do ENAD, eu acertei acima de 90%. Então, o coordenador me chamou e falou, olha, vamos cumprir com você, vamos te dar a pós-graduação e o semestre que vem você já começa aqui como um dos nossos professores aqui no curso. E aí na prova do ENAD, o que aconteceu? Eu fui muito bem, tirei acima de 90% e o coordenador então me chamou para o semestre seguinte, ou seja, eu terminei a faculdade em dezembro. Dezembro eu já era advogado, né? Já tinha me formado, já estava com a prova da OAB terminada. E aí em janeiro eu fui chamado então para prestar lá, assinar minha carteira de trabalho na faculdade. Que foi assim uma coisa surreal, né, gente? Imagina que você, aluno durante a vida toda, não tinha perspectiva nenhuma, e quando você se depara, eu tinha 22 anos, eu me torno professor da faculdade. Aí já em fevereiro as aulas começam, eu entro na sala de aula para dar aula. Eu peguei a turma para falar sobre direito econômico. A primeira matéria que eu peguei foi essa. Olha a bucha que foi numa sexta-feira falar de direito econômico, que era vaga. Mas aí eu acho que o coordenador tinha se arrependido de ter me feito essa proposta de virar professor. Porque ele falou, meu Deus, como é que eu vou colocar um ex-aluno para dar aula que está terminando agora, começou a fazer a pós agora, vai terminar a pós-graduação. Como é que isso vai funcionar? Como é que os alunos vão respeitar esse cara na sala de aula? Aí ele me colocou um grande desafio, né? Falou, ó, você vai dar aula de sexta-feira, na última aula, ou seja, ninguém fica, ninguém quer ficar, todo mundo quer ir embora para dar aula de direito econômico. Falei, deixa comigo que desafio para mim não é pouco. Fui, estudei muito, me dediquei, e aí então eu fui dar aula na sexta-feira, à noite, logo após, assim, carnaval, quando começou as aulas de fato, a sala lotada, e eu era o professor, e eu era mais novo que 90% dos meus alunos. Quando eu entrei na sala de aula, foi interessante, porque assim que eu entrei, todo mundo me olhou e falou, cadê o professor? E aí ficou aquele clima, né, todo mundo rindo, e eu sem graça ali, óbvio. Falei, sou eu, vamos começar. Mas como eu tinha acabado de sair da faculdade, eu sabia quais eram os desafios, os medos, os problemas que os alunos tinham, o que os alunos reclamavam, porque eu estava ali quase agora. Então eu falei, vou usar isso a meu favor. Então eu comecei a falar, fazer, explicar, dar as dicas que eu sentia necessidade como aluno. Então, e aí os alunos começaram a se apaixonar, né? E aí foi uma situação maravilhosa, porque já era o último semestre desses alunos, e aí eles me chamaram no final do semestre para me tornar o professor paraninfo. Imagina que sensação maravilhosa. Me formei com 22 anos, com 22 anos comecei a dar aula, a primeira turma que eu dei aula, eu já virei paraninfo. Aí o coordenador não teve outro jeito, falou, olha, foi um desafio que você viveu, mas você, assim, surpreendeu, de fato, tudo que a gente imaginava. E aí eu comecei, de fato, assim, a minha vida como professor e advogado. Só que na advocacia, como eu disse, eu não tinha padrinhos, eu não tinha ninguém que me explicasse nada, eu não tinha clientes. Então eu comecei de forma muito devagar na advocacia logo no começo, porque assim, eu não tinha clientes. Eu sentava numa cadeira e esperava chegar as pessoas. Só que como eu já estava dando aula, o meu foco ficou mais na questão de dar aula. Gente, começou a ferver aqui a água, vou cortar aqui só pra gente poder colocar. Então, ó, vou jogar o macarrão, eu vou jogar inteiro porque cabe na panela. E a gente vai esperando ele soltar. Ó, ficou bonito, hein? Ah, vai, Valdo, vai lá se eu não sou bom nisso, vai. Tá ficando bom, hein? Tá ficando bom, tá ficando bom. Vou deixar aqui, amolecer e eu vou soltar pra gente, colocando enquanto eu vou contando a história pra gente aqui. Aí a Tatiana falou, não, é normal, vamos pra faculdade. Aí fui, voltei, com uma vergonha danada. E aí eu pulo de novo pra parte que eu virei professor e advogado. E aí eu fiquei quase 10 anos dando aula e com o escritório, né, começando a engrenar, até que eu montei um curso preparatório para a OAB. Nesse meio do caminho, como eu já era paraninfo de todas as turmas, eu já era o professor mais querido, porque eu comecei a ser o professor brincalhão, eu sabia o que os alunos queriam, eu ajudava todo mundo a passar na prova da OAB. Então assim, começou todo aquele negócio, né, que todo mundo gostava e tal, era uma brincadeira maravilhosa. E aí o que aconteceu? Eu falei, não, então vou montar meu curso. Eu já estava um pouco mais estabilizado, já estava, né, morando num apartamento, estava uma coisa indo andando, estava começando a andar a minha vida. E aí eu montei um cursinho preparatório para a OAB e comecei a trazer alunos da faculdade que queriam terminar e queriam passar na OAB. E eu comecei de fato a fazer isso, né, fazer o curso, e aí comecei a dar o curso e começou a bombar. E aí eu falei, olha, então agora eu vou focar no meu escritório. Foi quando eu parei de dar aula. Só que assim, meu escritório só pegava casos pequenininhos, né? Então era um caso ali, um divórcio. E aí eu comecei a usar esse know-how, né? De ser professor e falar, olha, eu manjo muito, que aí eu já virei professor titular da vaga de penal.
Então por isso que eu já fui um pouco para a área penal, porque um professor vagou, e aí eu virei professor de direito penal, e aí e constitucional. Então eu comecei a ter esse know-how disso para poder fazer. E aí eu comecei na advocacia nesse foco. Tipo, não, então eu vou começar a divulgar que eu sou professor, que eu tenho um conhecimento aprofundado nas matérias, e aí eu vou começar então a captar clientes. E de fato começou a acontecer. Mas mesmo assim, mesmo tendo esse lapso, né, fui professor durante 10 anos, comecei a captar cliente, não era uma advocacia que tinha assim, uma rentabilidade alta. Até que houve uma virada de chave, quando eu comecei a pegar de fato clientes maiores. Quando um cliente meu falou, olha, eu tenho um político, um prefeito de uma cidade, que aconteceu um ato e ele precisa de uma defesa e ele queria um cara que manjasse muito, eu indiquei você. E aí foi assim o primeiro cliente alto que de fato eu peguei, que foi aquele divisor de águas, que quando a gente dá o preço, a gente nem sabe se a pessoa vai aceitar. Sabe quando você se assusta, você fala e sai correndo o preço? Foi exatamente isso. Eu falei assim pro cara, olha, tá, eu cobro 300 mil reais para fazer o seu processo. E fiquei olhando pra cara dele, achando que ele ia falar, você tá doido? Você tá maluco que eu vou pagar 300 mil reais pra você? Ele perguntou pra mim assim, você cobra em 2 vezes? Cara, se ele tivesse dividido em 100, eu tinha aceitado. Imagina em 2. Quando ele falou pra mim, tá, eu fiquei sem saber o que falar, não sabia o que eu queria falar depois. Falei, não, tudo bem, pra você eu vou fazer então. Fiz ainda um tipão, falei, não, tá bom, eu vou pensar aqui, mas pra você eu vou fazer. E aí, foi exatamente isso. Fechou em 2, ele pagou a primeira, eu nunca tinha visto tanto dinheiro. Na faculdade, para que as pessoas possam entender, o professor ele não ganha tão bem assim, né? Você vai se estabilizando, você é um assalariado, você tem uma estabilidade, mas assim, era salário. Eu ganhava, se eu não me recordo, assim, na época eu ganhava 4 mil reais. Para quem ganhava 380, né, 300 reais por mês, para ganhar 4 mil já foi um salto de vida gigantesco. Mas, o primeiro caso grande que eu peguei foi para 150 mil reais. Eu falei, aqui tem um nicho, aqui tem um negócio interessante. Aí foi quando eu comecei a focar em ver grupos políticos para advogar, essa galera tal. Então eu falei, vou focar nesses grupos, né? Um empresário, focar nessa galera e continuei pegando outros processos. Mas mesmo assim, a demanda ainda não era alta. Eu tinha pegado esse cara que era um processo maior, mas ainda, assim, não tinha um ganho gigantesco na advocacia, um monte de cliente. Foi quando veio a pandemia. Um pouco antes da pandemia começar, que eu já estava me destacando, que eu já estava advogando para uns 4 prefeitos, advogando para uns vereadores, advogando para uns empresários. Eu comecei a ter um nome destacado porque peguei uns casos mais difíceis e consegui resolver, consegui dar soluções a processos que assim eram emblemáticos nas cidades. Comecei a ganhar um certo destaque. O que a gente fez? Aí eu fiz um outro projeto, aqui foi uma outra loucura. Eu não tinha muito dinheiro, mas o dinheiro que eu tinha guardado, eu falei, vou comprar uma cota de viagem de helicóptero. Olha que loucura isso. Peguei o dinheiro que eu tinha, fui numa companhia aérea de táxi aéreo de helicópteros e decidi comprar uma cota. Falei, ó, eu quero comprar um número de viagens aqui. Porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa viagem, só mexer aqui, que eu vou falando, e olha que eu falo, hein? Só ver se já não tá já num nível, não, ainda não, ó. Só para que vocês possam entender, começou a amolecer de fato agora. Daqui a pouco eu pego pra gente experimentar um pedacinho para ver. O que eu fiz? O dinheiro que eu tinha sobrando, né, guardado, antes da pandemia, a gente não sabia da pandemia, eu fui lá e paguei, sei lá, na época se faz 50 mil reais, comprei várias horas de voo de um helicóptero. E ninguém entendeu por quê. Eu falei, não, porque o meu projeto agora é pegar empresários, chamar para jantar, pegar o cara de helicóptero, leva o cara para jantar, porque o cara vai jantar, coloco outros empresários do mesmo ramo que ele faz negócios e me contrata como advogado. Porque eu não tenho acesso a esses empresários. Eu não sou amigo de ninguém, eu não tenho ninguém que me indicasse eles. E aí eu peguei e falei, então vamos fazer desse jeito. Quando eu comprei a cota, né, a Tatiana falou assim, agora lascou. O dia que a gente tinha, você comprou de cota de voo. Você tá ficando doido. Eu falei, não, mas eu tô acreditando no projeto, eu vou fazer essa bexiga andar. E foi assim, fui lá, comprei a cota. E aí já na primeira situação que eu cheguei lá para comprar, quando eu cheguei lá para comprar essa cota, que eu fui com os primeiros empresários, que eu fui convidando, aí o que eu fiz? Eu mandava uma carta, fiz uma cartinha bonita. Deixa eu pegar aqui até um negócio aqui para poder fazer. Eu fiz uma cartinha bonita e mandar para os empresários. Estou te convidando para o jantar de negócios junto com outros empresários no voo de helicóptero. O cara ia. O empresário não me conhecia, não conhecia os outros empresários, mas ele ficava interessado. Falava, como assim? Eu vou dar um voo de helicóptero, vai ter um jantar de negócios. Que negócio esquisito é esse?
E aí foi justamente aí que o negócio virou. Porque primeiro voo, eu sentei com vários empresários e quando a gente chegou lá no campo de Marte para fazer o primeiro voo, estavam os empresários, estava o rapaz do helicóptero que a gente ia fazer o voo, e aí estava um jornalista lá. Aí o jornalista falou, o que está acontecendo aqui? Explica para mim qual que é esse projeto seu. Aí eu expliquei um pouco da minha história, que eu era ajudante na obra com meu pai, e que agora estava dando esses voos para empresários. E aí, olha que interessante, ele fez uma reportagem, sem me explicar o que ia fazer, e fez uma chamada dessa reportagem, que saiu em várias revistas, saiu em vários sites grandes. E a chamada era de ajudante de obra a um dos juristas mais bem-sucedidos. Quando eu tinha feito já mais ou menos uns 10 voos, 10 projetos, a maioria virava cliente. Então foi uma puta sacada. Porque o cara vinha para jantar, fazia negócios, porque era gente do mesmo ramo que ele, e aí acabava fechando comigo, com o meu cliente. Aí começou a vir uns empresários. E essa reportagem, quando saiu, essa reportagem, assim, estourou dentro do ramo do direito. Por quê? Porque saiu em revistas especializadas do direito. Só que estourou, e aí que eu digo, você tem que estar preparado para as coisas. Porque não foi porque foi assim uma notícia bombástica. Estourou porque muito advogado começou a me xingar na internet. Quando saiu a reportagem de ajudante de obra a um dos advogados mais bem-sucedidos do Brasil, porque eu estava com esse ímpeto, né, de levar pessoas para jantarem, tinha advogado me desejando que eu ficasse doente na internet. Essa reportagem estourou, muita gente veio pro meu Instagram nesse dia eu tinha 300 pessoas no Instagram, passou para quase 50 mil de um dia para o outro, e muita gente me xingando. Então o que viralizou não foi o fato de eu ser alguém que estava subindo na carreira com projetos de vida. Não, o que viralizou foi a raiva, foi o ódio das pessoas que estavam contrárias a isso. Então teve muito advogado que me xingou, me chamando de advogado de bandido, querendo que eu tivesse uma doença, que eu tinha que me ferrar. E viralizou. Mas eu, firme, preparado, falei, não, eu sei da minha consciência, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei da minha índole, e mantive. E aí eu comecei a manter. Aí veio a pandemia, o projeto estava voando. Aí já tinha gente querendo vir fazer voo comigo, querendo pagar para participar. Não, me leva no seu projeto, porque eu quero estar junto com vocês, porque eu quero estar sentado com esses empresários. E eu falei, não, vamos fazer aqui, eu quero um projeto sério, quero que sejam pessoas que sejam interessantes para todos. A pandemia veio, não teve mais voo, tudo parou. O que aconteceu? Ficamos todos parados durante todo aquele tempo, todo mundo viveu isso, quem vivenciou. E aí, no caso, eu falei, e agora? Não estou dando aula, o escritório está fechado, e eu estava mantendo o escritório, já tinha alguns advogados trabalhando comigo, bancando os advogados com o que tinha sobrado ali dos valores, e não tinha mais o que fazer. E aí a minha esposa falou, vai pra internet, você fala bem, você gosta de dar aula, vai pra internet e começa a dar aula na internet, cara. Começa a dar aula na internet, vai lá, dá aula, fala o que você gosta, você tá ficando agoniado dentro de casa. E assim começou. Aí eu comecei então a fazer vídeos cozinhando, que é o que eu gostava de fazer, e fazer vídeos de direito, explicando sobre direito, explicando sobre a vida e tal. Em 6 meses fazendo vídeo, em 6 meses indo pra internet, não tinha seguidores, as pessoas que tinham eram as mesmas, nos canais. Em 6 meses, de uma hora para outra, virou uma chave. Meu escritório passou de 200 clientes por ano para 6.000. Foi uma coisa surreal. E aí eu comecei a ter uma demanda gigantesca de processos. Por quê? Porque as pessoas viam o meu histórico. Professor, durante 10 anos. Aí foi o aluno que mais se dedicou. As pessoas viam o histórico que eu ganhei o prêmio como melhor professor de penal, que eu ganhei esse prêmio em 2013 na USP, o melhor professor de direito penal na USP. Aí viu esse projeto que eu tinha com os empresários, vinha um monte de empresário falando que eu era o melhor advogado que ele já tinha conhecido. E aí começou a vir um monte de cliente. E aí eu fui estruturando o escritório e comecei então a ter um escritório mais bem reforçado. Calma, deixa eu cortar aqui para vocês, então deixa eu mostrar, até tive que desligar aqui já, olha, pra gente poder fazer. Então o ponto do macarrão, gente, eu gosto assim, tá vendo? Ele fica bem molinho, deixa eu pegar aqui com a mão aqui mesmo, que é o que eu vou comer. Maravilhoso. E aí começaram coisas inusitadas na minha vida, que aí eu acho interessante também contar pra você, porque assim, não foi só glamour, né? Mesmo com essa demanda gigantesca de... Eu vou usar essa panela só pra que a gente possa entender. Eu vou fazer com azeite, pra vocês possam entender, eu vou fazer com um pouco de azeite. Eu gosto de pegar esse negocinho que compraram aqui pra mim, porque eu acabo não colocando tanto, mas que pareça que seja muito aqui, e não é. Porque ele fica só espirrando e a gente faz só um pouquinho.
E eu vou fazer agora, vou fritar um pouco do alho, um pouco da cebola, dar só uma refogadazinha assim, bem leve mesmo. E aí já coloco a carne para ir fritando, dar uma fritada, depois eu coloco o molho bolonhesa com um pouco de tempero. E aí já mistura tudo, tá? Só para vocês possam entender aqui a nossa dinâmica. Vou contar uma para vocês aqui, só para que você que está começando na advocacia, acha que é só flores e tal. O que que eu passei uma vez na advocacia? Eu peguei um cliente para fazer um júri, um dos primeiros júris que eu fiz na minha vida. E esse cliente tinha matado um cara por causa de uma briga de condomínio. Olha que loucura. Eles moravam na divisão de terreno um do outro, um passou dentro do terreno do outro um dia, eles brigaram, um era bem pequenininho, tomou uma surra, assim, homérica do outro, apanhou. Aí o que ele fez? Ele foi em casa, pegou uma arma, o que apanhou, e matou o outro com 5 tiros. Por ter apanhado, ele não admitiu apanhar. E aí, eu peguei esse caso, só que esse cara que tinha matado, né, o assassino, que a gente pegou para advogar na época, ele já tinha outros crimes, assim, graves. Ele tinha tentado matar uma outra pessoa. Ele era uma pessoa ruim. E aí, o irmão dele me procurou, eu fiz o júri dele, ele pegou 6 anos, ele já estava preso há 2, que ele foi preso em flagrante, terceiro homicídio, foi pra rua. E aí, ganhei o caso, maravilhoso. Um homicídio que era para ser qualificado, foi um homicídio simples, família toda feliz, ele também feliz, tudo certo. 6 meses depois, ele recebeu uma intimação para comparecer na delegacia. Só que como eu era, assim, recém-advogado na área criminal, eu não tinha muita noção das coisas. E aí eu falei, não, pode deixar que a gente vai lá resolver isso. Só que aqui fica uma dica importante para você, colega advogado, ser informado. Sempre que seu cliente receber uma intimação para comparecer na delegacia, vá você antes sozinho lá para ver o que é, viu? Eu não fiz isso. Falei, não, vem cá, entra no meu carro e vamos lá resolver essa parada. Cheguei lá na delegacia e tava com mandado de prisão aberto. Ele foi preso. Lá na hora, comigo, sentado junto com ele. Cheguei na delegacia, o delegado falou assim, senta aqui rapidinho, 2 minutinhos. Fecharam a porta, chegou mais 2 policiais e falou, ó, tira o cardápio e o cinto aí. Eu comecei a passar mal. Falei, mas por que eu tirar o cinto e o cardápio, doutor? Ele falou, seu cliente tá preso, doutor, tem uma mandado de prisão expedido. O cliente olhou pra mim, ele tinha 2 homicídios nas costas, 2 tentativas. Ele falou, como assim você me trouxe aqui pra ser preso? O meu desespero foi assim absurdo, porque eu só lembrava da cena, da foto do cara morto com 5 tiros e ele sendo preso. Eu falei, não, agora morri. Misericórdia. E aí o delegado viu meu desespero e tentou explicar pra ele que não tinha como eu saber. Olha, começou a queimar, gente. Vou pegar aqui agora a carne pra gente poder colocar. Então assim, ele desesperado, o delegado tentando explicar que não tinha como eu saber que de fato era para ser preso e, resumindo, ele ficou preso por um outro homicídio que ele tinha que eu não tinha conhecimento, a família não tinha me falado. Então, naquele dia, foi desesperador, porque eu levei o cliente para ser preso, né? Assim depois da minha carreira. Então fica aqui uma dica para você advogado, muito cuidado quando você se oferece como advogado, tal. Se você puder, né, não tem experiência, conversa com um colega advogado, conversa com outro colega com mais experiência, para você entender o que está acontecendo, justamente para você não cair nessas roubadas. Essa foi uma. Eu levei o cliente para ser preso, ele ficou preso, só que acabou morrendo na cadeia. Claro, ninguém deseja a morte de ninguém, mas deu uma aliviada no meu coração absurda, porque eu fiquei com medo gigantesco que quando aquele cara saísse ele me matasse. Aí passou isso, óbvio, né, essa situação. Foram coisas que eu passei na advocacia, né, ameaça, arma na cara, cliente que foi preso depois com aquela sensação que ele ia me matar, que eu aprendi que, assim, a advocacia criminal, você precisa ter um certo conhecimento, não vai arriscar, não faz coisas sozinho. Se você nunca fez, pô, procura um curso, procura alguém que pode te ajudar, te dando as dicas necessárias. Tá começando a refocar aqui agora e tá soltando a água. Eu vou deixar, então, fritar um pouco, enquanto eu vou explicando para vocês um pouquinho mais dessas histórias que eu passei inusitadas, não só na área penal, mas em outras áreas, você possa entender. Então tá fritando aqui, dá pra ver, acho que vai solta uma água da carne natural, e depois que soltar toda a água, a gente começa a fazer com o molho à bolonhesa. Engraçado que eu já tive situações de ameaça, situações assim, no direito, não foram só na área penal. Divórcio, inventário. Então quando eu comecei a dar esse boom de um monte de cliente, veio de tudo. E aí, óbvio, né? Você acaba tendo uma estrutura financeira muito maior,
comecei a ter um monte de outros advogados, colegas que trabalhavam com a gente. E aí comecei a ter advogado trabalhando presencial, aí começou a ter gente com home office, teve advogados parceiros, advogado contratado só para fazer peça, ou seja, a gente começou a ter uma estrutura muito maior e aí organizar. E meu irmão veio trabalhar comigo, né? O Gabriel veio trabalhar com a gente, o Gabriel coordenando o escritório, a Tatiana coordenando a parte financeira, e aí a gente começou a tocar. Nesse meio tempo, né, dentro da pandemia, que esse boom que deu de clientes, tudo que aconteceu, eu comecei a então ir para televisão. Mas também foi uma coisa que aí começou a acontecer sem eu querer. Eu estava um certo dia, como eu estava advogando para prefeitos, a Rádio ABC me chamou para fazer um debate sobre o caso na época do Lula, que estava aquela questão da Lava Jato e tudo mais. E como eu estava advogando para um prefeito, que não estava na Lava Jato na época, mas estava envolvido em situações complexas, a Rádio ABC me chamou para poder debater. O dono da rádio, né, e os jornalistas, falou, pô, eu gostei do jeito que você fala, você é incisivo, vem pra cá, e não só o seu caso, mas vamos debater outras coisas, vamos falar outros assuntos, você gostaria? Aí eu comecei para a Rádio ABC como comentarista de terça e sexta, e aí começou então essa minha ida para a televisão. Aí começou uma televisão um pouco maior, uma entrevista aqui, uma entrevista ali, então desde 2019, de fato, eu já tinha em 2017 algumas coisas pequenas, mas assim, de forma mais de ênfase, de começar a realmente ir para a televisão, foi 2019 para 2020. Aí eu comecei realmente a frequentar canais de televisão. E aí foi assim, foi outro, comecei a participar, aí começou uma outra fase na minha vida. Porque lembra, eu vim como, né, ajudante de obra, pedreiro, aí a gente começou uma vida complexa, eu não tinha vivenciado essas coisas. E aí eu comecei a viver tudo isso. Cliente grande, gente falando de dinheiro, loucura, briga, confusão. E aí começou um outro cenário na minha vida, que foi o da televisão. Cara, televisão é um outro mundo. Porque o que a gente assiste, existe um bastidor enorme, como aqui agora. Vocês não têm noção como está aqui atrás. O pessoal tem que, para produzir um conteúdo que vai para você de informação, exige uma equipe gigantesca de pessoas que tem que auxiliar. É a questão da câmera, é a questão do áudio, é a questão da informação, é a questão do conteúdo que vai ser proposto, é a pessoa que vai falar. Tudo isso faz parte. E eu comecei a me encantar. E o SBT, como que surgiu o SBT na minha vida? Quando a gente pergunta, toda vez que eu abro caixinha no Instagram, fica, mas o SBT como é que surgiu? Eu fiz um vídeo pro TikTok para falar sobre o direito dos idosos. E esse vídeo viralizou. Esse vídeo teve, somando todas as plataformas, 10 milhões de visualizações. E aí existia um programa chamado Chega Mais no SBT, que falava exatamente assim, de coisas do cotidiano. E aí eu comecei então a participar do Chega Mais, me ligaram, falaram, olha, gostaria de você vir falar sobre o seu vídeo aqui, os temas mesmo do seu vídeo, pro Chega Mais, você topa? Eu falei, claro, topo. Aí eu fui a primeira vez. Como eu fui e me desempenhei bem, me chamaram para a segunda. Aí eu me desempenhei bem, me chamaram para a terceira, me chamaram para a quarta. Na quinta vez que eu fui no Chega Mais, foi engraçado porque eu tinha acabado de fazer o transplante capilar. Então eu tava com a cabeça desse tamanho, parecia uma bola de basquete cheia de bolinha. Quem viu as fotos minhas sabe como que é que funciona a questão de ter a cabeça cheia do transplante capilar. E aí, fui lá, na época o produtor falou pra mim, cara, você tá muito feio. Você tá muito feio. Eu não sei se vai poder entrar não ao vivo. Tá feia a sua cara, você tá com a cabeça inchada, não é uma bola de basquete. Falei, mas eu avisei que eu tava, assim. E aí ele falou, peraí, eu vou perguntar pro diretor. Eu nem quem era o diretor de Chega Mais na época, né? Ou pra quem ele perguntou de fato. O que aconteceu? Eu ouvi o diretor falando pra ele pro telefone, quem tá feio é ele, né? Então, quem ele quiser participar, deixa ele participar. E eu fui, eu fui participar. E eu fiquei lá, participando do programa. Se você pegar essa cena, depois eu vou ver se eu acho a cena pra mandar pra produção, eu pareço o Cascão. Sabe o Cascão que tá só aquela faixazinha na cabeça, a cabeça desse tamanho? Tá horrível. Mas o diretor falou, ele teve razão. Quem tá feio é ele quer aparecer, deixa ele aparecer. E aí, eu apareci no Chega Mais. Chega Mais acabou, eu continuei fazendo algumas participações no Primeiro Impacto, em outros programas do SBT, como reportagem, dando entrevistas, até que surgiu uma oportunidade de participar do Alô Você. O Bate estava testando comentaristas, junto com a doutora Raquel e a doutora Eliana Passarelli, e aí me chamaram, falou, você quer testar? Você quer testar? Só que é para amanhã. Qual que é o problema? Eu estava fazendo um tratamento no rosto, acabado de passar. Eu estava passando o ácido na cara, no dermatologista, quando me ligaram. Foi exatamente assim. Eu estava no dermatologista.
e me ligaram e falaram, você não quer vir fazer o teste amanhã? Eu falei, puta que lá merda. E agora? Eu falei, não, eu vou. Eu falei, tem maquiagem aí? Tem. Então, eu vou com a cara vermelha mesmo que se lasca. Eu já fui com a cabeça inchada. O que é a cara maquiada? Fui participar. Então, eu fui lá pro programa participar com o Bate. Então, esse dia foi a doutora Raquel e o Bate e eu. E aí, me cantaram um sermão. Um sermão. Ó, o Bate, ele é dinâmico, que isso, que aquilo outro. Cuidado com o que você fala. Não pode gaguejar. Não pode isso, não pode aquilo. Ou seja, eu fui apavorado. Mais me apavorado que me ajudaram. Ela ainda tá soltando, tá uns pedacinhos ainda mais firmes. Quando ela solta inteira, eu acho que a gente não vai precisar mesmo mais de meio quilo não, né? Só 500 gramas tá bom já. Para a quantidade de pessoas que tem aqui. E é isso também, né? Senão fica muito empapado o nosso macarrão à bolonhesa. Ó, tá ficando... Gente, ficando legal. Legal. Vai ficar bom, vai dar bom. E aí eu fui, então, participar. Me ligaram 2 dias depois. Pô, gostaram bastante de você aqui. Querem fazer mais um teste na quinta-feira. Topa? Isso era na terça. Que aí ligaram na quarta. Aí fui na quinta. Aí falou, pô, gostaram. Vamos continuar, vamos fazer um fixo aqui. Toda terça com você. Aí eu fiquei toda terça. E toda terça e quinta. E aí foi que começou então todo o projeto. E aí então, hoje estou lá no SBT. Muito feliz, mas muito feliz. Porque... Só para vocês entenderem, o SBT está aqui hoje, né? Representando pelo Valdo, que está aqui comigo hoje. Com a Raíssa, olha o dedinho dele aí. Está aqui o Valdo, que como eu sempre falo, né? O Valdo e a Raíssa, que são assim... O Valdo simplesmente tem quantos anos, Valdo? De TV, cinema? 40. Eu não tenho isso de vida. O Valdo tem de profissão. E assim, o Valdo está lá no SBT, o Valdo que cuida da parte da Camate. Quando fala Camate, é o Valdo, que vem aquela câmera que vem descendo como uma abelha que pega a gente. E o Valdo trabalha com áudio e vídeo de produção. Começou já a dar uma fritada. Então agora eu vou jogar o molho com um pouco de sal. Aí eu vou temperar já no molho um pouco de sal aqui pra gente fazer, tá? Então já colocar aqui o molho pra você ver. Foram dois sachêzinhos de molho. E aqui é o suficiente pra gente colocar. Deixa eu raspar aqui pra gente ver. A gente vai raspar. E depois o Valdo vai dizer, provando junto com a Raíssa, se ficou bom. Se não ficou bom, vai comer do mesmo jeito. Já tá na hora do almoço também. E vai ter que comer isso aqui, só tem isso pra comer hoje. E vai ser isso e pronto. E aí o Valdo se tornou aquele amigo de coração, aquela pessoa que você se apaixona pela amizade, pela lealdade, por ser do bem, por ser alguém fantástico. O SBT me deu algumas pessoas assim fantásticas na minha vida. E de verdade, eu estou apaixonado, sou apaixonado pelo SBT, espero que continue o máximo de tempo que puder, por tudo, não só por estar na frente da televisão, por gostar de estar na televisão, por gostar de estar, né, ali debatendo, mas por tudo que eu tenho vivido com todo mundo que eu tenho conhecido no SBT, que tem se tornado pessoas maravilhosas na minha vida. Então assim, veja, hoje, como eu disse assim, nós estamos profissionalizando a coisa, literalmente profissionalizando. Eu saí do meu celular que nós estamos gravando aqui, fazendo comida com meu filho, para vir fazer o Saindo do Forno, que foi o nome dado pelo Valdo. Quando ele viu o projeto, ele falou assim, cara, esse projeto tem liga. Tem liga. O César Filho ajudou, não? É mesmo? Ô César. O César tem que vir aqui para poder ajudar a cozinhar e comer com a gente, né? César Filho. Ó, você vê como o SBT é. As pessoas já estão sedimentadas, as pessoas que estão já na vida estruturadas, ajudando um projeto a começar, né? Isso que é maravilhoso. E aí o Zalto falou, vamos fazer esse projeto, fez a vinheta, fez tudo. Eu falei, cara, maravilhoso. Para contar um pouco da história, para que você, quando comece a assistir, que você comece a entender o porquê eu quero fazer isso, porque eu quero trazer pessoas com histórias bonitas, com histórias de superação, né? A doutora Passarelli, que vai participar, hoje ela está num evento dela, mas ela vai participar, outras pessoas também de nome vão participar aqui com a gente, para contar, para você ver. Você que está em casa, às vezes desanimado, pensando, poxa, meu, cara, será que ainda tenho chance? Será que dá tempo? Será que ainda é para mim isso? Será que eu vou conseguir? Quando eu vou conseguir? A gente está aqui para provar para você que qualquer história dá certo, seja você vindo do auxiliar de pedreiro, sendo você vindo do próprio lixão, você vai conseguir. O Valdo que veio do Capão, né, Valdo? Do Capão Redondo. E tem uma música do Racionais que fala, do lixão nasce flor. Então, veja, é uma escolha de vida que você pode fazer.
Você pode escolher, meu pai passou fome, meu pai morou em cabine de caminhão na rua, né? E formou todos os filhos, todos são formados, estruturados, com vida andando. Então uma escolha que você pode fazer também de mudança de vida, e a gente pode provar isso. E aí o cozinhar é justamente isso, né? É a cozinha de mãe, é a cozinha da avó, é a gente ficar aqui batendo papo e falando de coisas, de vida, de relacionamento, do que você pode ou não fazer. Ó, gente, eu vou jogar um pouco aqui, eu vou pegar aqui o sal, deixa eu pegar o sal aqui, pra gente poder ver. Pegar um pouquinho do sal, então vou jogar aqui um pouquinho, que eu já tinha jogado. Sal é a gosto, mas como tem bastante coisa aqui, eu acho que é interessante de fazer. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda justamente que ao cozinhar é tirar os paradigmas, quebrar, sentar, a gente comer junto, conversar, né, e bater esse papo. Conversando o quê? A dinâmica da vida. Que você pode entender que, olha, cara, tá difícil pra mim, porque a gente às vezes precisa só escutar aquela palavra certa. Às vezes você tá na situação e fala assim, eu não tenho como prosseguir, né? Às vezes eu tô com o Valdo, a gente tá lá sentado no refeitório SBT e ele fala, cara, você me deu um tapa na cara hoje. E às vezes é isso, não é um tapa na cara de falar de machucar. Às vezes é a palavra que você precisava escutar. Porque a gente até sabe, a gente até encontra a saída. Mas quando a gente tá no olho do furacão, a gente não vê a porta. O furacão tá consumindo a gente. E às vezes aqui cozinhando, a gente vai falar com alguém que vai ter um papo legal, vai ter uma história bonita, que vai se parecer com a sua. E a solução que ele tomou pro problema, às vezes é a solução que você pode tomar pro seu. Então, assim, aqui é justamente pra gente poder ter esse momento de conversar, de entender, de ouvir um amigo e de você sugerir temas, né? Trazer aqui temas que você pode mudar, que você pode ver que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, é aqui, vem pra dentro da minha cozinha. Aqui é a minha cozinha. Vem conversar comigo, senta aqui comigo, vem tomar um café comigo, vem jantar comigo, vem almoçar com a gente, porque é um projeto que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Daqui a pouquinho eu vou colocar pra você o prato, vou fazer o prato pra Raíssa e você vai ver como ficou bom. E a Raíssa vai ter que provar e falar que tá bom, hein, Raíssa? Vai ter que falar se tá bom ou não. E vai ter que mentir, que se não tiver bom vai falar que tá bom do mesmo jeito, tá? Vamos lá? Pronto. Aqui no caso da Raíssa, ela gosta separado, porque ela é chique. Ela é chique. Isso aqui é macarrão de restaurante. A gente não. Valdo e eu, como eu disse, joga tudo misturado e já tá tudo certo. Jogar uma pimenta por cima. Eu não tô... Hã? Um pedreirão, né? Tem gente que come até com farinha. Eu não gosto de farinha no macarrão, mas tem gente que come até com farinha. Jogo aqui e fica esse prato para você fazer rápido. Como a gente foi batendo papo, demorou mais, né? Mas é prato para, assim, 20 minutos tá pronto. Galera toda mata a fome, barriga saciada. Vamos pro bate-papo e é isso. Espero que você tenha gostado da nossa inauguração, saindo do forno. Porque tá saindo do forno um projeto com muito carinho, com muito amor para você. Com histórias, com contos, com dicas, com sonhos que talvez você se identifique e mude a sua vida. Servido?